up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem falou é o Nicolas do canal Batalha dos Universos Fano para mais um vídeo. E dessa vez irei responder as perguntas de vocês novamente. Já faz um tempinho que eu não faço esse tipo de vídeo e que eu tô com vontade de responder alguns comentários. Eu esperei 3 meses para poder, 3 semanas né no caso, para poder fazer o vídeo. Não teve tantas perguntas, teve o máximo umas 4 perguntas. Foi meio decepcionante. Eu esperava ter mais perguntas sobre a obra de Batalha dos Universos. Mas, enfim, pelo menos tem uma pergunta específica que vale mais do que outros comentários. Mas, enfim, vamos começar o vídeo. Pergunta número 1. Sanjimochi Semoki. De todos esses, qual é o seu personagem favorito? Bom, de personagens de Undertale, na minha opinião, o Sans é o meu favorito. Porém, como ele tem muito destaque na fandom, eu acabo preferindo mais o Papyrus, que eu já falei lá no canal principal e também alguns comentários daqui, alguns posts daqui, que o Papyrus teria mais destaque na minha obra. Mas também tem o W.D. Gesta, que também teria mais destaque na obra, só que infelizmente na versão canônica, a versão que foi, acaba que não foi bem explorado. Porém, nas conceituais, que vão ser canônicas assim, ele, junto com outros personagens que eu gosto, vão ser bem mais aproveitados. Mas esses são os 3 personagens que eu mais gosto. Sr. David 2008 perguntou. Pergunta 1. Na sua obra só tem personagens de Undertale e suas ausas, como tipo Mega, Raptura, Kawan, etc. Ou tem de outras obras no meio, tipo Predador, que tem. Mudedrones é só na teoria mesmo. Superman não tem, que aí não tem como colocar o negócio da Marvel. Madness Combat tem, Godzilla tem, tem uma parte da segunda temporada que é somente focado em Godzilla. Na primeira temporada aparece o universo alternativo do Monsterverse e na segunda temporada aparece o universo alternativo do Godzilla King of the Monsters, só que a versão da Toho. E baseado no trailer japonês que eu já falei no canal principal. Se você não conhece, veja os 2 vídeos lá no canal principal para você entender o que eu estou falando. Ben 10 não tem, mas enfim, basicamente tem outros universos sim, tanto universos alternativos de universos que a gente já conhece, quanto universos originais e também o crossovers como Alien vs Predador, Undertale, Madness Combat, Crash e entre outros e outros. Provavelmente a segunda temporada vai ter algumas cenas que vão ser cortadas ou diminuir algumas coisas para que não fique muito excesso e não pareça algo totalmente de fã, sendo que é basicamente. Eu ainda vou ver como que Crash vai entrar nesse meio, mas eu vou arrumar um jeito. Enquanto isso, eu vou focando em outras coisas da segunda temporada. 2. Quando você finalmente realizar o seu sonho e conseguir ter orçamento suficiente para você aprender a transformar Batalha dos Universos em um tipo de mídia, uma série, um filme, eu quero transformar numa série. Numa série com vários episódios e dividida em temporadas. E claro, também tendo outras séries que também são canônicas, como Load Eddie, que se passa antes de tudo, e Narrowed, que se passa depois dos acontecimentos da 3ª temporada. Mas tem coisas que eu vou manter em segredo até chegar ao remaster do Iceberg de Batalha dos Universos, mas por enquanto eu vou deixar no mistério para vocês. 3. Quais são os tipos de criaturas de Batalha dos Universos
tem outros tipos de criatura, tipo Pokémon, Kaiju, lendas urbanas, creepypastas, animais pré-históricos, etc. Bom, existem sim animais pré-históricos, lendas folclóricas e uma espécie de monstros. E também Kaijus, né? Porque aparece bastante Godzilla e entre outras coisas. E sendo bem sincero, tem a criatura que eu tinha feito, que era um Wendigo, era uma espécie de creepypasta. Tipo uma lenda folclórica, aonde é a mesma do Wendigo. Só muda que esse aí se alimenta de almas. 4. Quando foi como você conheceu o Murdo Edits, o Gustavo Murdo? Bom, eu não vou lembrar exatamente como que eu conheci. Eu lembro que na época que eu tive a minha polêmica lá em 2022, ele tava no meio desse bagulho. Foi por aí que eu conheci, mas eu já conhecia ele antes. Mas eu não sei, sendo bem sincero, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas eu lembro que foi por aí. Foi antes da minha polêmica e eu fiquei mais sabendo dele na minha polêmica. Aí depois que passou, eu comecei a conhecer mais o canal dele e acabamos virando amigo, né? Eu nem sei se ele considera eu como amigo, mas é isso aí, né? 5. Qual o seu personagem favorito de Undertale e o personagem que você menos gosta? Bom, eu não tenho personagens que eu não gosto de Undertale. É muito difícil. Tem aqueles que, né, é figurante ou não me chama atenção, mas de gostar, eu não sei muito bem. Agora, os meus favoritos são o Sans, que é em segundo lugar, o Gaster, que é o terceiro, e o meu primeiro lugar é o Papyrus, que eu já falei várias vezes aqui no canal, principalmente sobre as conceituais dele, etc, etc. E também é porque ele é meu personagem favorito do Undertale inteiro. 6. Como você conheceu Undertale? Eu conheci Undertale em meados de 2018. Especificamente o vídeo do Sans vs Megaflower e Frisk vs Sans. Que são os vídeos que fizeram parte da minha infância e que são os melhores vídeos até hoje. Porque não tem quase nenhum vídeo de animação que chega aos pés desses. Claro que tem outros que eu já mostrei do canal principal e outras animações que vieram depois. Porém, a nostalgia fica nesses vídeos. E claro, também tem Glitch Tale, que começou com uma qualidade bem baixa e depois foi aumentando e melhorando um pouco do gráfico. E também a animação e por aí vai. E bem, eu acompanhei entre 2019 e 2020, por aí. Que foram os anos que eu tive mais tempo para o Undertale. Eu comecei a querer ver mais desse universo, ver vários universos alternativos, personagens e por aí vai. E cada ano que se passava mais, eu gostava de Undertale e começava a dar mais chances para personagens que antes eu só conhecia, mas eu não era aprofundado, como a Undyne, entre outros. 7. O que você acha sobre Deltarune? Na minha opinião, sendo sincero, antes eu não gostava muito de Deltarune, porque ele era algo muito diferente de Undertale e não tinha ligação com o Undertale. Eles têm os mesmos personagens, só que são poucos personagens. O máximo é o Sans e a Toriel, o Asgore e a Undyne e a Alphys. São os únicos personagens do Undertale original. O resto é porque é confirmado pelo Toby Fox que é um universo alternativo. E que eu comecei a gostar de Deltarune a partir do capítulo 2. Que foi aí que eu conheci a rainha e o melhor antagonista do capítulo 2. Que é o Spenton. Que é muito carismático, na minha opinião. E um dos melhores personagens. E aí eu acompanhei o capítulo 3. Eu não sei se tem o 4, provavelmente. E o capítulo 5 ainda vai sair no próximo ano. Bom,
eu não sou muito chegado em Deltarune, mas sendo sincero, eu posso dar uma chance para esta obra, que é muito boa, tem ótimas músicas também, que eu vou instalar por sinal, para poder colocar aqui nos vídeos. E sendo bem sincero, eu gosto de Deltarune, mas eu não sou muito chegado. 8. Qual foi sua maior fonte de inspiração para criar a sua obra-prima? Que no caso é a obra, né? No caso, eu já falei no canal principal, nos posts do canal principal, aqui no secundário, mas eu vou falar de novo. As maiores inspirações foram Glitch Tale e Underverse, para que tenha os Sans e os universos e tal, principalmente a ver com o multiverso. E entre outros, como Turok of Stones, Primal, entre outros. Mas sendo bem sincero, foi mais o Glitch Tale e Underverse que me inspiraram a fazer a minha obra. Claro que eu coloquei os meus personagens originais. E, bom, nasceu o Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais. Que acaba que ele foi uma espécie de piloto para o Batalha dos Universos. Que não deu certo, aí eu refiz. Porém não deu para aproveitar e colocar as conceituais. Então eu fiz do jeito que foi na primeira temporada. E aí, bem, Batalha dos Universos está crescendo cada vez mais. E agora, atualmente, tem as conceituais dele. Que talvez quando eu for fazer uma animação, fazer o piloto da série, eu canonize isso na primeira temporada. 9. Caso você decida fazer uma sequência de Batalha dos Universos que se passa vários anos após a série original, você pretende usar como base os personagens de um pouco da história de Deltarune? Bom, sendo sincera, essa ideia é muito boa, principalmente quando eu terminar a obra, porque originalmente a gente teria uma quarta temporada, porém ela seria não canônica, ou seja, não iria estar no oficial. Apenas seria o que aconteceria se tivesse uma quarta temporada. Mas isso é uma boa ideia. Mas eu não sei muito bem como elaborar essa ideia, como que seria o novo vilão, etc, etc. E principalmente se vai se passar em Neroad, o universo, ou vai se passar em outros universos, assim como a primeira temporada. Niquinho Vascaino 235. 1. Na sua obra, qual o seu personagem favorito? Bom, eu já disse lá no canal principal, é o Rei e o Kawan, que são os meus personagens favoritos. Tem outros também, porém esses são os principais meus que eu gosto. 2. Qual o seu personagem principal? Bom, originalmente, o personagem principal do gibi original era o Pedras de Fogo, que era uma espécie de anti-herói. Depois foi trocado para o Sans, que quase não tem destaque tem na primeira temporada, porém ele não tem tanta história assim, que eu vou dar mais desenvolvimento para o Sans. Mas os que roubam a cena são Megan, que é Mega Raptora, o Kayato, que é o Alpha Fúria, o Pedra de Fogo, novamente, o Rex de Pedra, o próprio Kawan, e entre outros personagens da obra. São mais personagens originais que roubam cena do que os personagens de Undertale. 3. Qual foi sua inspiração para esses personagens? Na verdade, eu mesmo criei do zero. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilha. E é isso. Fui.